Boa noite, nação rubro-negra. Mais uma noite aqui com vocês. Eu sei que o vídeo está meio escuro, mas eu estou com um problema nos meus olhos. E eu tenho, na verdade, problema nos meus olhos e de vez em quando ele fica muito ruim. Aí eu não, luz atrapalha muito, então eu vou deixar mais escuro, porque o que interessa é a informação, né? Minha cara velha. E estou com um vídeo aqui legal e é sobre aquele fanfarrão, deixa eu me referir assim a ele, né? Fanfarrão do Arnaldo Ribeiro, lá do UOL, né? Esses caras da imprensa paulista, eles me fazem ir com a audácia de como eles desdêm do time do Flamengo, não só da instituição do Flamengo, né? É puro pavor, né? Essas meninas, quando elas fazem essas coisas, né? Porque o Arnaldo Ribeiro, entre nós aqui, é uma menina, né? Ele fala cada coisa terrível que uma garotinha de 3 anos de idade não falaria, né? Mas de qualquer maneira. Então, mas o Renato Maurício Prado, com toda a educação dele, colocou ele no lugar dele, né? Quando o vídeo estará passando, eu vou, obviamente, dar meus pitacos. Que de repente o vídeo chega nele e ele ouve, porque eu não sou amigo dele, nem quero ser, entendeu? Então, o Renato é muito educado, né? Eu não vou ser educado, não vou ser mal educado, mas eu vou dizer umas verdades sobre o que ele está falando, né? Quando assim couber intervenção no vídeo, né? Então tá, galera. Olha, escuta, me deixa um like aí, galera, no Flaurubu USA. Eu preciso de vocês para mim continuar o canal, né? Se inscrevam, deixa um like, deixa um comentário, me diz aí quem quer participar de umas lives aí comigo, vai ser muito legal, como já tenho falado, né? Não esqueça aqui embaixo, aqui, ó, passando, né? Não esqueçam de se inscreverem, darem um like no vídeo, tá bom? E aperta lá no sininho para quando houver um vídeo novo, vocês saberem. Tá legal, galera? Pois é isso. Então vamos lá as notícias aqui do Mengão. Eu vou colocar para vocês verem. Vai começar. Outra coisa, quando eles estiverem colocando cenas do jogo, eu não posso, por causa de direitos autorais, aí eu vou colocar o símbolo aqui do Flaurubu, então me desculpem, tá? Mas não pode, porque senão o YouTube corta. Eles têm me cortado vários vídeos, tá bom? Então aí vai. Diga lá, Renato. Não, eu quero primeiro contar uma coisa interessante. Você sabe que na penúltima live que eu fiz no meu canal, de repente apareceram hordas de mensagens contra o Arnaldo Ribeiro. Eu não entendi nada. Tá vendo? Como é que o Arnaldo Ribeiro fez? É isso. Mas esse seu amigo Arnaldo Ribeiro disse que o Flamengo é muito pior do que o Palmeiras, que o Palmeiras é o melhor elenco do futebol brasileiro, joga o melhor futebol do Brasil. Não estou dizendo que você disse isso, estou dizendo que me disseram, entendeu? Eu fiquei impressionado. Eu digo, olha só, o Arnaldo Ribeiro tem um grande público aqui entre os que acompanham a minha live, né? E realmente eu fiquei impressionado. Mas agora, falando sério, não que não tenha acontecido isso que eu falei, não, aconteceu. Eu estou falando sério porque eu não concordo com as críticas. Eu acho que o Arnaldo é só um pouquinho anti-rubro-negro, não é muito, não. O Danilo é muito mais anti-rubro-negro do que o Arnaldo, por exemplo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Pedro era a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça do Felipe Luiz. É impressionante a diferença que o Flamengo faz quando entra o Pedro. É outro time. Foi a primeira vez que ele começou jogando como titular e a gente já viu isso, é admirável. Um Pedro muito parecido com o melhor Pedro que já jogou no Flamengo, voltando a fazer gols rapidamente, organizando jogadas como aconteceu contra o Corinthians. Voltou, você travou, mas voltou. Oi, me dei Não, pode ir. Vai em frente. Ouvindo. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, o Pedro encaixa o Flamengo. O Pedro é a peça que encaixava, que faltava para encaixar o Flamengo. O Flamengo já era um time muito forte antes, apesar da campanha ainda cambaleante na Libertadores. No Brasileiro, o Flamengo está desde o início muito forte, é um dos únicos invictos, né? O Flamengo e o São Paulo, só que o Flamengo ganha, o São Paulo não. Mas, na verdade,
chegava no ataque, parecia que as coisas não aconteciam. O Flamengo dominava, mas perdia muito gol. O Flamengo, às vezes, não chutava de fora da área. Dessa vez, 3 gols foram feitos fora da área. Então, por quê? Chega o Pedro. O Pedro muda toda a configuração do time do Flamengo do meio-campo para frente. O Flamengo passa a ter uma referência dentro da área. O Flamengo passa a ter um cara que é acostumado a fazer gol e que ajuda os outros a fazerem gol. O gol do Arrascaeta tem uma parede do Pedro espetacular. O Pedro recebe essa jogada aí. O Pulgar toca para o Pedro de canhota faz um pivô ali, deixa o Arrascaeta completamente livre. Então, eu acho sim, vou dizer uma coisa para vocês. Se o Flamengo continuar jogando dessa maneira, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Apesar do deslumbre do Arnaldo com o Palmeiras, o Flamengo está jogando mais do que o Palmeiras. Nos seus melhores momentos, melhor partida do Palmeiras, melhor partida do Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou mais do que o Palmeiras. E não vejo o Palmeiras assim tão... Tudo bem, fez um belo jogo contra o Internacional no Beira-Rio, ganhou de 1-0, né? Foi um jogo meio apertado. Os 2 melhores jogos de cada um foram contra o Corinthians, o Renato. O Palmeiras foi muito bem contra o Corinthians e o Flamengo foi muito bem contra o Corinthians. O Palmeiras fez 2-0, o Flamengo fez 4, poderia ter feito 8. Essa aqui é a questão. Essa é uma boa comparação. Até eu escrevi isso aqui no UOL. Foi uma goleada tímida, por incrível que pareça. 4-0 foi tímido. O Flamengo poderia ter feito 8, exatamente o que o Danilo, contrariado, admite. Então, realmente, é um time que está empolgando. A chegada do Pedro é empolgante. Agora, o Flamengo não pode repetir com o Pedro o erro que o Santos fez com o Neymar. Né? Saiu calando sem parar, fez 7 jogos seguidos, estourou. Claro que são situações diferentes, são atletas com profissionalismo completamente diferente, mas ainda assim o Flamengo precisa tratar o Pedro com bastante cuidado, porque a chegada do Pedro transforma o Flamengo novamente num time capaz de disputar todos os títulos com muita chance. Ô Arnaldo, agora você se defenda, porque você inventou de falar que o Palmeiras era o time a ser batido, só que esqueceu que tinha o Flamengo na jogada aí. Então agora defenda-se. Não preciso defender, para mim é óbvio, né? O time que investe mais tem maior responsabilidade. O Palmeiras está como o Botafogo ano passado, e quem dominou o ano passado foi o Botafogo, não foi o Flamengo, apesar do Flamengo ter o time que tem, né? Já tinha esse time, né? As opções do Palmeiras, elas são diversas. Você veja, galera, veja a barbaridade que esse idiota fala. O time que investe mais, ele ele vai papar todos os títulos, né? Ele vai ganhar tudo, né? Ou pelo menos do que ele está falando aqui, título brasileiro, né? O Flamengo não investiu tanto quanto o Palmeiras, e aí mora a hipocrisia dos paulistas. E quando eu falo paulista, não é de gente que nasceu em São Paulo, estamos falando de mídia paulista, obviamente, para deixar claro, né? Mas aí reside a hipocrisia da mídia paulista, ou da grande maioria, nem todos os repórteres paulistas são assim, né? Mas a maioria é. Então, o que ele está falando? Que o Palmeiras gastou mais dinheiro, gastou uma nota num cara que, quando eu via jogar no Atlético Paranaense, o garoto, né? Não achava nada. Ele, às vezes que ele jogou contra o Flamengo, não fez nada. Ele tem uma boa explosão, mas eu não vejo mais nada do que isso. E acho que o Endrick, a quem eu não vejo nada também, de jogo eu tô falando, né? Mas eu acho que o Endrick ainda é melhor que ele, né? Gastou 25 milhões. Um cara que não é que bateu na trave, deu errado lá no Barcelona, né? E ele vem me dizer que quem gastou mais esse ano que tem melhor time, o Flamengo não gastou mais, porque o Flamengo já investiu os outros anos. Ano passado, se isso fosse verdade, o Flamengo tinha ganho o Brasileiro, a Libertadores, que quem investiu mais foi o Flamengo, né? Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque não é só investir. Você tem que investir certo. Você tem que investir bem. Eu acho que o atacante deles aí que eles investiram, o garoto, não vai fazer absolutamente nada. Escuta, 10 jogos, vocês vão ver aí. 10 jogos, 0 assistência, 0 gols.
grande jogador é esse? E ele ainda vai dizer que ele é melhor que o Pedro. Vamos continuar vendo. O Palmeiras tem ainda um elenco em construção, mas talvez exista entre os dois aí uma diferença de cultura e de projeto esportivo da parte do treinador. Vamos pegar os jogos contra o Corinthians, ótimo exemplo. Os 20 primeiros minutos, 25 primeiros minutos do Flamengo contra o Corinthians foram muito parecidos do Palmeiras contra o Corinthians. Eu vi os dois jogos, não tem comparação. Não teve comparação. O Palmeiras pressionou, o Flamengo não deixou o Corinthians ver a bola. Essa é a diferença. O que aconteceu? O Palmeiras fez 2-0, podia ter feito 4 no primeiro tempo, mas não, ele recua. O Abel não é um técnico. Poderia ter feito? Porque quantas bolas na trave teve? Quantas ações de gol teve? Talhado para goleadas, espetáculos, avalanches e tudo mais. Não é. Por que não é? É porque não quer? Quem não quer dar espetáculo, galera? Vocês me digam, quem é a pessoa no mundo, e especialmente no mundo do futebol, que não quer dar espetáculo? Todos. Não é que ele não é talhado, entendeu? O que ele quer dizer com isso é que não tá nem aí para isso, né? Claro que tá, mas ele não tem capacidade. O Abel, não estou dizendo que o Abel é um mau técnico. Para o Flamengo não serve, porque a DNA do Flamengo é diferente. Não pode ter um técnico assim, defensivo, entendeu? Não serve. Mas não é um mau técnico para outros times, como o do Palmeiras, né? O próprio Corinthians, que joga assim, defensivamente, né? No contra-ataque. Mas não chega aos pés do novo Felipe Luiz. Não chega. A grande questão eu acho, para o Palmeiras do Abel esse ano, e tudo bem, eu acho que tem técnicos que são assim, que preferem um outro tipo de jogo, não são, às vezes até... Não preferem, vamos voltar lá. Ele não tem gabarito para fazer o que o Felipe Luiz faz, não tem conhecimento. Colocam água para não deixar o time se deslumbrar demais. Eu acho que é o caso do Abel, sempre nas entrevistas, nas atitudes e tudo mais. Só que esse ano ele tem os melhores jogadores e os mais caros. E se o Palmeiras continuar sendo o melhor visitante do país, ele também vai disputar todos os títulos. Só que ele precisa, como mandante, mandar. Como o Flamengo fez contra o Corinthians, né? O Palmeiras não pode ter, ou no Allianz Parque ou em Barueri, um aproveitamento menor do que 60% como mandante. Senão ele não vai ganhar nem os pontos corridos e talvez se ferre de novo nas Copas. Depende da situação. Depende do Abel, né? O Abel até agora, eu acho que ele não lidou com essa situação. O Pedro Decantado, quando foi contratado lá atrás, como reserva do Gabigol lá atrás, talvez ou a contratação do Vitor Roque vise o Palmeiras ter um Pedro daqui a um tempo, né? É uma contratação desse nível, né? O Paulinho pode ser uma contratação comparável à do Bruno Henrique lá atrás, né? Hoje quem contrata por 25 milhões de euros é o Palmeiras, não é o Flamengo, né? Porque o Flamengo não precisa. O Flamengo já tem jogadores de um nível que não precisa de contratar mais. E tá vindo agora o Jorginho aí. Outra coisa, o Palmeiras, quando contrata, ele contrata mal, né? O Flamengo agora tem um diretor, né, de futebol que o cara conhece a Europa toda, entendeu? Ele vai trazer bons jogadores por menos dinheiro. Então, e assim, o Flamengo, em algumas posições, não tem tanta reposição. Acho que o Palmeiras tem em todas. Que absurdo! Né? Que absurdo esse cara falar uma coisa dessa. Cara, não tem reposição do quê? O Flamengo, o time titular, que não existe um time titular no Flamengo, justamente por causa dos atletas estarem no mesmo nível. Esse cara, ele deve estar drogado. Só pode ser isso. O Flamengo, volância,
adoro essa palavra, é uma questão, quando não joga o Pulgar e o De La Cruz. Zaga, que é excelente com os dois Léos, não tem uma reposição assim. O Danilo tem que jogar ali porque não tem tantos zagueiros. O Palmeiras tem sobras em todos os setores. Ainda não tem um time que assim, que o torcedor saiba decor. O Abel tem variado bastante, mas eu acho que a responsabilidade desse ano é a do Palmeiras, como a do Botafogo era no passado. Eu acho curioso, todo mundo cobrava do Botafogo ano passado o máximo, e o Botafogo deu. Esse ano quem tem que ser cobrado é o Palmeiras. É o time que mais investiu. O Botafogo ofereceu o ano passado. Outra mentira. Todo mundo achava que o Botafogo deveria fazer um bom brasileiro, mas ninguém cobrava o Botafogo mais que todos. Eles cobravam Palmeiras e Flamengo. Sempre foi assim. Então, esse cara é um cascateiro, é um mentiroso. Ele, para ter razão, ele inventa coisas, entendeu? Agora, nós que acompanhamos futebol, a gente sabe que é tudo cascata, tudo mentira. A Libertadores e o Brasileiro. Esse ano, a missão está com o Palmeiras do Abel. E ainda tem muita vantagem em relação ao Botafogo ano passado. Estrutura, trabalho longo e jogadores todos no auge da carreira praticamente, né? Não tem pouquíssimos jogadores veteranos, o Flamengo tem alguns, para fazer uma temporada histórica, né? Essa é a régua do Palmeiras em 2025, não é outra. Eu não estou menosprezando o Flamengo, pelo contrário. Aliás, acho que o Flamengo também estava na hora de disputar o Brasileiro para pontos corridos para valer, né? Mas o favoritismo é do Palmeiras. Sobretudo nos pontos corridos, pelo elenco que montou. Como você achava no passado do Leonardo. Lá vai a minha live ser invadida de novo. Tá vendo? É isso, Renato. Ô, Arnaldo, eu não vejo, sinceramente, não vejo o elenco do Palmeiras melhor do que o do Flamengo. Agora vem a porrada. Não consigo ver. Sinceramente, não consigo. Tem no nome vários jogadores, mas, por exemplo, o Vitor Roque, que você teve a ousadia de comparar com o Pedro, quantos gols lá fez atrás, o Vitor Roque? Quando o Pedro veio lá atrás, né? Tô falando assim. O Pedro veio lá atrás e já veio fazendo gol. O Pedro já veio lá atrás fazendo gol. Eu quero saber quantos gols tem o Vitor Roque, esse fenômeno de artilharia. O Pedro jogou 4 jogos e já tem mais, sabe, já disparou, já é vice-artilheiro. O Vitor Roque não fez nenhum gol até agora. Que fenômeno é o Facundo Torres? Bom jogador, nada demais. É bom jogador, muito bom jogador. Bom jogador. Muito bom jogador. Não, muito bom já fica pela sua opinião. Bom jogador, ponto, nada demais. Sabe, o Estevão, que é o craque do time, vai embora no meio do ano. Cadê esse elenco? Aí acaba Palmeiras, hein, galera? Vê as opções de ataque do Flamengo e vê as opções de ataque do Palmeiras. Sinceramente, não vejo. Vê se o Palmeiras tem 4 jogadores de meio campo como o Flamengo tem. Sinceramente, não consigo. 4 igual do Flamengo? De La Cruz, o Maurício, Pulgar, Arrascaeta e Rafael Veiga. Esquecendo do Alan, né? Que agora tá jogando bem. São reservas no Palmeiras. Sim, né? Hoje. Quem sabe? Porque não joga mais nada. O Rafael veio outro dia jogar na seleção brasileira, né? Teve uma passagem. E com o jogo no banco. Passagem meteórica, né, pela seleção brasileira. Né? Vamos combinar. E não está jogando bem. Falar em seleção, todos os jogadores do meio de campo do Flamengo jogam em seleções. Mas não estão no banco nas seleções. O único que não tem jogado é o Pulgar, que ninguém sabe se por quê. Mas também é jogador de seleção chilena. Arrascaeta e o nosso Formiga Atômica do Chile, do Uruguai. É reserva, não é porque o Palmeiras contratou jogadores excepcionais, não está jogando bem. O Richard Rios não tem vaga no meio-campo do Flamengo. É um bom jogador? É um Mandamos bom jogador, embora. Mas não tem vaga no meio-campo do Flamengo. Sabe, o Aníbal pode ser comparado ao Pulgar? Me desculpe, não pode não. O Pulgar é bem melhor que o Aníbal. Agora. Quando? Você quer falar de quando? 10 anos atrás? Renato, até outro dia o Wesley não servia. Olha o argumento do cara. Tinha que ir embora, o jogo estadual, né? Agora. O De La Cruz era o De La Sus. Lá vem o anti-rubro-negro querendo puxar coisas. Eu gosto muito de ver. Só para deixar claro, o meu prazer de assistir futebol é ver o Flamengo jogar. Nunca foi o Palmeiras e nunca será. Eu entendo assim. O Palmeiras é aquilo. Coisa de mentiroso, hein? Olha isso, olha a falta de... do Palmeiras eu gostava. Quando tinha o Filipão, eu não gostava. De ver.
ver o Palmeiras jogar, né? E o Abel tá muito mais para Filipão que para Luxemburgo. Tô falando do consumo externo, né? Falta de senso, então, fala uma coisa, e o Flamengo do Felipe outra. Luiz me lembra muitas vezes o Flamengo do Jorge Jesus, tal. Então você escolhe o jogo que o Flamengo... Aliás, você escolhe também jogos do Bahia, que o Bahia é um time que joga, deixa o outro jogar, tem outra... É legal ver os jogos do Bahia. Do Palmeiras ainda não é, talvez nunca seja. Então, esse agora, é o ponto. Como o Botafogo era muito interessante de ver o ano passado. Era interessante ver o Botafogo ano passado. A minha dúvida é se o Abel consegue, com o melhor elenco que ele teve em mãos desde que ele chegou, transformar o Palmeiras num time para a gente ver, gostar e dominar o futebol brasileiro. Como fez o Flamengo do Jorge Jesus e o Botafogo ano passado. Não sei se será capaz, mas a missão está com o Abel. O jogador ele tem. Eu acho que o ponto que tem de diferença aqui entre as equipes, e eu acho que tem um ponto de cultura, né? O Palmeiras ele foi campeão em 16 com o Cuca, era o Cuca-Bol. Em 18 com o Felipão, era a retranca. Em 20 foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas jogava feio, jogava por uma bola. Se fechou contra o Atlético Mineiro. Em 21 foi campeão da Copa da Libertadores, mas foi sorte. O Daverson roubou a bola com o Davi Luiz entregando. E a torcida do Palmeiras nunca ligou muito para isso. É uma questão muito de cultura. O palmeirense quer ganhar, não importa muito de show. Flamenguista não. Também tem muito do perfil do Abel. O Abel ele quer fazer um time seguro. O Palmeiras fez 2-0 contra o Corinthians em 20 minutos e entregou a bola para o Corinthians. O Corinthians terminou com 65% de posse. Por uma questão de estratégia. Por uma questão, inclusive, do jeito que o Palmeiras lida. Isso é o que os paulistas dizem, estratégia. Eu não sei se isso é estratégia. Entendeu? Porque quem quer, depois de 2-0, quem dá a bola normalmente sofre gols. Entendeu? Eu já vi isso várias vezes com meus 55 anos, sabe? Então, é estratégia mesmo? Ou ele não teve capacidade de continuar atacando o Corinthians? Eu não sei. Com o calendário, o Palmeiras tira o pé, segura. Vai tirando, vai trocando o time, vai revezando. Eu entendo o que o Arnaldo fala, o Palmeiras investiu bastante e precisa ser cobrado por isso, mas vamos lembrar que nos últimos anos todos em que o Palmeiras foi campeão várias vezes, o Palmeiras nunca foi o time que mais investiu. Nunca foi. E, exato, inclusive, foi cobrado pelo próprio Abel na coletiva porque não trazia jogadores da altura que já trouxe o Flamengo. E a questão do Flamengo, o Flamengo muitas vezes ganha e é cobrado para jogar melhor. Isso é uma diferença crucial na análise feita por nós e também pelo jeito que a torcida reage na arquibancada. Então, eu entendo quando o Arnaldo fala, o Palmeiras precisa sim ser cobrado, mas não dá para falar que o Palmeiras é muito melhor que o Flamengo, porque quando a gente começa a comparar, o Pedro é melhor que todos os atacantes, o Rascaeta seria titular no Palmeiras, o Gerson seria titular no Palmeiras. Então, tudo bem, o Palmeiras... Ótimo. A gente pode conversar aqui que o Palmeiras consegue fazer trocas e manter um nível do time titular, mas no seu melhor, o Flamengo ainda é melhor no nível do time titular. De novo, o Palmeiras, sim, precisa ser cobrado porque fez um alto investimento. Mas o Flamengo, nos últimos 5 anos, investiu muito mais que o Palmeiras. Exatamente, nem sempre ganhou. Hoje, a gente está falando de 2025, mas é um projeto, é uma continuidade. Por mais que o Flamengo tenha trocado de diretoria e de treinador, o que hoje tem o BAP na mão, o que hoje tem o Felipe Luiz na mão, é resultado de um projeto de 5 anos de alto investimento. O Flamengo foi no River Plate e pagou a multa rescisória para tirar o De La Cruz. Acabou-se. Então, sim, de novo, o Palmeiras investiu muito alto, fruto, inclusive, de uma política econômica que começou há 12 anos com Paulo Nobre e está podendo investir porque melhorou tudo, melhorou a base, melhorou o patrocínio, melhorou a infraestrutura e precisa ser cobrado à altura do seu investimento. Mas não podemos tirar da equação que o Flamengo, nos últimos 5 anos, investiu muito mais que o Palmeiras. E isso é continuidade no projeto. Incomparável. E o Botafogo? O Botafogo a gente criticou aqui por quanto tempo? O Palmeiras está fazendo investimento. O Botafogo pôs dinheiro que não existia. O Palmeiras está fazendo investimento esse ano. Então, mas o Palmeiras está... O dinheiro não existia para o Palmeiras. A comparação não é com o Flamengo. É com o Botafogo do ano passado. Mas o Palmeiras ele investe um dinheiro que ele criou. O Botafogo coloca dinheiro de um cara que veio do nada, né, Arnaldo? Esse ano. Exato. Mas o Botafogo, o dinheiro do Palmeiras veio investiu. O Botafogo investiu muito esse ano também. O Botafogo é o segundo clube de investimento, ele fica atrás só do Palmeiras. Só que tá dando errado. A diferença é que no ano passado encaixou. E esse ano, até agora, pelo menos, ainda não encaixou. Sim.
Eu estou falando que o investimento do Palmeiras esse ano não é comparável ao do Flamengo nos últimos 5 anos, é comparável ao do Botafogo ano passado. Até as peças são parecidas, né? Nossa, não foi isso que ele falou. O Vitor Roque e o Paulinho superam o Luiz Henrique e Almada. O Botafogo deu... Superam como? Não foi um projeto de um ano só, um super time. Supera em dinheiro, acho que ele quer dizer. Supera em dinheiro. E tem uma coisa, galera. Agora ele tá se baseando no que aconteceu no Botafogo. O Botafogo investiu muito 2 anos atrás. Bateu na trave. Perdeu 21 pontos. Né? E acabou estando em 4º lugar no Brasileiro. Era para ter ganho aquele Brasileiro. Ano passado investiu mais, acho que foram 300 milhões, se eu não me engano. Eu não acompanho muitos outros times, mas é alguma coisa assim. E como o rapaz ali disse, o Danilo disse, dinheiro que não é dele, é o dinheiro do dono, né? Tem uma diferença. Isso na Europa não pode, né? De qualquer maneira. Mas com isso, o que isso quer dizer? Que o time que mais investe todo ano vai ganhar? Não é, porque se fosse assim, o Flamengo ganhava todo ano. Não tem como, entendeu? O Flamengo teve erros, né, técnicos, né, que nós contratamos como Tite, né, como Paulo Souza da vida, entendeu? O Palmeiras teve muita sorte de trazer o Abel, que eles não conheciam, e o Abel ter dado certo dentro do que o Palmeiras tinha para oferecer. E não só. Ano passado, não é que o Botafogo ganhou de todo mundo, não. O Palmeiras e o Flamengo deixaram muito a desejar. O Flamengo porque contratou mal o técnico, um técnico que não tinha o DNA do clube, né? Não tinha. Ele acabou com os jogadores. O Arrascaeta, por exemplo, não conseguia andar em campo, né? Muitos jogadores tiveram problemas sérios físicos, né? Então, isso tudo veio da comissão técnica do Tite. Então, foi contratação mal da diretoria do Flamengo, entendeu? Bateu, não conseguiu ganhar, ganhou só a Copa do Brasil. Palmeiras vacilou ano passado todo, né? A Leila não quis contratar no começo e acabou, né, deixando os títulos se esvair pelas mãos, né? Isso não quer dizer nada. Não foi o Botafogo que porque contratou, teve mais, gastou mais dinheiro para contratação. Não é isso. Os outros times deixaram a desejar, né? Superam em dinheiro. Sim. Superam em dinheiro. O Vitor Roque custou mais caro do que o Luiz Henrique e o Paulinho foi a terceira contratação mais cara da história. Ou o contrário. Exato. Então, superam. Né? Então, cabe ao Palmeiras mas isso não quer dizer nada. Ter um ano de Botafogo, né? Como já teve o time lá da Estrela Solitária ano passado. Fala, Renato. O Arnaldo, aos poucos, ele vai soltando o que está no âmago do seu ser. Cabe ao Palmeiras ser melhor do que o Botafogo no ano passado. Rapaz, o Arnaldo está torcendo pelo Palmeiras esse ano, gente. É uma coisa surreal, é inacreditável. Não, ele está pressionando. É zica reversa, Renato. O Danilo. Não é zica, não. Eu acho que o Flamengo foi cobrado. Zica reversa, pode ser. O Flamengo foi cobrado nesses últimos 5 anos para ser o time dominante do país e dar o maior espetáculo. O Palmeiras conviveu muito bem com a pecha de underdog. O Abel adora isso. Agora os papéis se inverteram. E eu não estou pegando só os dois. Como teve um intruso ano passado que investiu a lá Palmeiras esse ano, o Palmeiras pode ser o Botafogo. O Abel ainda não teve uma temporada de Arthur Jorge e Jorge Jesus. Esse ano ele tem um investimento e nem vai ter capaz de ganhar Brasileiro e Libertadores. Tem que brigar por isso. Agora o Palmeiras tem essa... Olha, estou competindo com quem investe mais. Agora quem investe mais é o próprio Palmeiras. A pergunta o Palmeiras tem isso? Tem essa... Não, na torcida, quer dizer? Não tem. O Palmeiras, assim, obviamente que uma parte da torcida diz que quer ver o Vitor Roque fazendo 20 gols. Aliás, o Vitor Roque é um caso curioso, né? Porque ele tem 10, 11 jogos... fez 2 gols, os 2 impedidos por 1 milímetro, literalmente, não é porque eu tô querendo defender aqui nem nada, mas realmente é aquele impedimento de VAR, e ele sofreu 2 pênaltis. Então ele fez praticamente 4 gols em 11 jogos, mas nenhum deles foi dele mesmo ou valeu, enfim. Mas existe, lógico, uma cobrança em relação a torcedor de ver um futebol um pouco melhor, especialmente porque no ano passado o Palmeiras não ganhou, mas eu tenho certeza absoluta que se o Palmeiras ganhar, jogando feio, com 20% de posse de bola, como foi contra o Bolívar, o torcedor do Palmeiras não está nem aí. DNA de paulista diferente. é essa. O Renato sabe aqui, está do meu lado, ele pode dizer. É totalmente diferente. Se o Flamengo ganhar todos os jogos de 1-0, não vai adiantar. Não vai adiantar, mesmo não tendo investido o dinheiro que o Palmeiras investiu.
Isso a gente não tem como lutar assim aqui entre nós. E assim, eu faço uma pergunta em relação a toda essa polêmica, a pergunta que todos nós aqui podemos responder, e eu acho que eu já prevejo o placar. Amanhã, final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, quem é favorito? Por favor, não tem comparação. Tem favorito. Pra mim é Flamengo. Não. Time titular pro time titular, o Flamengo está num momento muito melhor. Eu acho que é um jogo super... Eu não quero ficar em cima do muro, mas para mim são os dois times, para mim, muito dominantes. Não tem ninguém nem perto. Esse é o grande confronto do futebol brasileiro. É isso, Flamengo Renato. E Palmeiras agora. Mas você não acha que o Flamengo é favorito, Renato? E eu não me arrisco a dizer quem é favorito. Eu também não, tô com o Renato. Acho muito difícil. Sinceramente, não. Porque cada um tem o seu jeito, né, de ser. Claro. O Flamengo vai destruir o Palmeiras, eu não vejo a hora disso acontecer. Esses dois aí, e é muito possível que você tenha, sei lá. Mas é isso, galera. Então vocês viram aí o nosso amigo Arnaldo Ribeiro, né? Arnaldo Ribeiro. É um comédia. E tem que ser tratado como tal, né? Comédia. Porque um cara que falou... E aí ele começou falando uma coisa e acabou falando outra. Mas não estou comparando com o Flamengo, eu estou comparando com o Botafogo do ano passado. Que papo furado! O cara tem problema na cabeça, cara. Ele é meio retardado. Mas é isso, galera. Agora, falando um pouquinho de Flamengo, né? Mais um pouquinho de Flamengo. O Flamengo já se sabe, né? Que o Flamengo vai poupar na Copa do Brasil. A gente já sabia, porque é o terceiro campeonato esse ano. Não estão priorizando a Copa do Brasil esse ano, como a outra diretoria fez os outros anos. Eu achei um erro, né? Mas ótimo, esse ano é o Brasileiro e Libertadores, então esse fica como o terceiro. E sendo assim, óbvio que vão se colocar os jogadores que não são titulares imediatos, né? A gente, na verdade, não sabe, tem alguns titulares que a gente sabe, né? Mas com o Pulgar, né? O próprio Pedro. Mas, então, tem jogadores que mas vão ficar no banco só em caso que, se precisarem deles, vão entrar, que eu duvido, né? E outros nem vão, como a Arrascaeta, pelo que eu li, né? E vi em alguns sites aí, o Pedro não vai, o Arrascaeta não vai para lá por controle de carga. E realmente tem que segurar, porque ele está jogando bem, ele tem marcado, ele tem pressionado, né? Tem feito ótimos jogos ofensivos e defensivos, né? Então segura o Arrascaeta tranquilinho lá, deixa o cara descansar, porque já na sequência, o Botafogo da Paraíba, não é só que a Copa do Brasil não é prioridade, é que o Botafogo da Paraíba também não é prioridade, né? Aí depois a gente tem o jogo de Córdoba, né? Perdão, Cruzeiro, né? E daí em Córdoba, que nós temos que ganhar de qualquer jeito, galera, né? Então, com isso, a Copa do Brasil tá em terceiro lugar, né? Eu acho até muito sensato da diretoria, da comissão técnica, fazer isso. Mas é isso. Muito obrigado, galera. Uma boa noite aos meus irmãos rubro-negros. Por favor, não esqueçam de deixar aí, olha aqui, ó, inscreverem-se, deem um like aqui no vídeo, para o Fla Urubu USA crescer. E a gente crescendo, vocês crescem junto com a gente, tá bom? Deixa comentários aí, diz o que vocês acham do Arnaldo, tá bom? Estou esperando com vontade, né, esses comentários, né, para a gente debater um pouquinho depois. Mas um abraço, um beijo a todos vocês, rubro-negros, né? Nação rubro-negra de todo mundo, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite.